Com vocês, Dom Deleuze, por favor. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Valdelez, eu estudo na Unicel Vila Rubi, Pedagogia. Já sou formado em Administração. E como o nosso amigo aqui falou, não sei o seu nome, que eu cheguei um pouco atrasado. A gente está vivendo momentos difíceis. E hoje eu ouvi na Rádio Rock uma frase atribuir uma frase ao nosso escritor, que é da Academia Brasileira de Letras. As pessoas não acham ele, algumas pessoas não acham ele tão assim maravilhoso, Paulo Coelho. E ele disse que houve uma época em que as paredes tinham ouvidos. E hoje, os ouvidos parecem que são paredes. As pessoas não ouvem o que está acontecendo. Você passa informação para as pessoas lerem e elas não querem ler. Elas se recusam a ler, se recusam a ouvir o óbvio. E o texto que eu vou ler, ele é do Darcy Ribeiro. Ele é um pouco longo. O título dele é Sobre o Óbvio. Nossa, estou nervoso, normalmente eu não fico nervoso para ler, mas hoje será. É do texto do Darcy Ribeiro. Nosso tema é o óbvio. Acho que os cientistas trabalham com o óbvio. O negócio deles, nosso negócio, é lidar com o óbvio, aparentemente. Deus é muito treteiro. Faz as coisas de forma tão recôndita e disfarçada que se precisa desta categoria de gente, os cientistas, para ir tirando os véus, desvendando o fim de revelar a obviedade do óbvio. O ruim desse procedimento é que parece um jogo sem fim. De fato, só conseguimos desmascarar uma obviedade para descobrir outras, mais óbvias ainda. Para começar, antes de entrar na obviedade educacional, que é o nosso tema, vejamos algumas outras obviedades. É óbvio, por exemplo, que todo santo dia o sol nasce, se levanta, dá sua volta pelo céu e se põe. Sabemos hoje muito bem que isto não é verdade. Não mais foi preciso muita astúcia e gana para mostrar que a aurora e o crepúsculo são tretas de Deus. Não é assim? Gerações de sábios passaram por sacrifícios recordados por todos, porque disseram que Deus estava nos enganando com aquele espetáculo diário, demonstrar que a coisa não era como parecia. Além de muito difícil, foi penoso, todos sabemos. Outra obviedade, tão óbvia quanto esta, ou mais óbvia ainda, é que os pobres vivem dos ricos. Está na cara? Sem os ricos, o que seria dos pobres? Quem é que poderia fazer uma caridade? Me dá um empreguinho aí. Seria impossível arranjar qualquer ajuda. Me dá um dinheirinho aí. Sem o rico, o mundo estaria incompleto. Os pobres estariam perdidos. Mas vieram uns barbados dizendo que não, e atrapalharam tudo. Tiraram aquela obviedade e puseram outra oposta no lugar. Aliás, uma obviedade subversiva. Uma terceira obviedade que vocês conhecem bem, por ser patente, é que os negros são inferiores aos brancos. Basta olhar. Eles fazem um esforço danado para ganhar vida, mas não ascendem como a gente. Sua situação é tão de inferioridade social e cultural, tão visível, tão evidente, que é óbvio. Pois não é assim, dizem os cientistas. Não é assim não, é diferente. Os negros foram inferiorizados, foram e continuam sendo postos nesta posição de inferioridade por quais e tais razões históricas. Razões que nada têm a ver com suas capacidades e aptidões inatas, mas sim tendo que ver com certos interesses muito concretos. A quarta obviedade, mais difícil de admitir, e eu falei das anteriores para você,
se acostumarem com a ideia. Calma. Estou nervoso. Não. A quarta obviedade é a obviedade doída, que nós, brasileiros, somos um povo de segunda classe, um povo inferior, chinfrim, vagabundo. Mas está na cara, basta olhar. Somos 100 anos mais velhos que os Estados Unidos e estamos com meio século de atraso com relação a eles. A verdade, todos sabemos, é que a colonização da América do Norte começou 100 anos depois da nossa. Mas eles hoje estão muito adiante. Nós, atrás, trotando na história, trotando na vida. Um negócio horrível, não é? Durante anos, essa obviedade, que foi e continua sendo óbvia para muita gente, nos amargurou. Mas não conseguimos fugir dela. Ainda não. A própria ciência, por longo tempo, parecia existir somente para sustentar essa obviedade. A antropologia, minha ciência, por exemplo, por demasiado tempo, não foi mais do que uma doutrina racista sobre a superioridade do homem branco, europeu e cristão. A destinação civilizatória que pesava sobre seus ombros como um encargo histórico e sagrado. Nem foi menos do que um continuado esforço de erudição para comprovar e demonstrar que a mistura racial, a mestiçagem, conduzida a um produto híbrido inferior, produzindo uma espécie de gente mula, atrasada e incapaz de promover o progresso. Os antropólogos, coitados, por mais de um século estiveram muito preocupados com a melhor ciência do mundo. O próprio Euclides da Cunha não podia dormir porque dizia que o Brasil ou progredia ou desaparecia. Mas perguntava: como progredir com este povo de segunda classe? Dom Pedro II, o imperador dos mulatos brasileiros, sofria demais nas conversas com seu amigo e afilhado Gobineau, embaixador da França no Brasil, teórico europeu, competitíssimo da inferioridade dos pretos e mestiços. O mais grave, porém, é que além de ser um povo mestiço e, portanto, inferior em inapto para o progresso, nós somos também um povo tropical. E tropical não dá. Civilização dos trópicos não dá. Tropical é demais. Mas isso não é tudo. Além de mestiços e tropical, outra razão de nossa inferioridade evidente, demonstrada pelo desempenho histórico medíocre dos brasileiros, além dessas razões, havia de sermos católicos. De um catolicismo barroco, não é? Um negócio atrasado, extravagante, de rezar em latim e confessar em português. Pois além disso tudo, a nos puxar para trás, havia outras forças, ainda piores, entre elas a nossa ancestralidade portuguesa. Estão vendo que falta de sorte? Em lugar de avós ingleses, holandeses, gente boa, logo portugueses, lusitanos. Está na cara que este país não podia ir para frente. Que este povo não prestava mesmo, que esta nação estava mesmo condenada. Mestiços, tropicais, católicos e lusitanos. É dose para elefante. Bom, estas são as obviedades. Obrigado. Obrigado, tá? Vamos lá, onde eu estava? Bom, essas são as obviedades com que convivemos alegremente e sofridamente por muito tempo. Por muito. Fica tranquilo, a gente tem até 22. É, eu sei. Está acabando, eu acho. Não, fica tranquilo, né? Fica tranquilo, é sério. Relaxa. Porém, nos últimos anos, descobrimos meio assombrados, descoberta que só generalizou aí pelos anos 90, mais ou menos, descobrimos realmente, ou começamos a atuar como quem sabe afinal, com aquela óbvia inferioridade racial inata, climática, telúrica, asnau-lusitana e católico barroscano brasileiro. Era como a treta diária do sol que todo dia faz de conta que nasce e se põe. Havíamos descoberto
Com mais susto do que alegria que a luz das novas ciências, nenhuma daquelas teses se mantinha de pé. Desde então, tornando-se impossível a partir delas, explicar confortavelmente todo o nosso atraso, atribuindo-o ao povo. Saímos em busca de outros fatores ou culpas que fossem as causas do nosso fraco desempenho neste mundo. Nesta indagação, veja como é me questionar. Acabamos por dar uma virada prodigiosa na roleta da ciência. Ela veio revelar que aquela obviedade de sermos um povo de segunda classe não podia mesmo se manter, porque escondia outra obviedade mais óbvia ainda. Esta nova verdade nos assustou muito. Levamos tempo para engolir a novidade, sobretudo nós, bonitos. Falo da descoberta de que a causa real do atraso brasileiro, os culpados de nosso subdesenvolvimento, somos nós mesmos. Ou melhor, a melhor parte de nós mesmos, nossa classe dominante e seus comparsas. Descobrimos também com susto, à luz dessa nova obviedade, que realmente não há país construído mais racionalmente por uma classe dominante que o nosso. Nem há sociedade que corresponda tão precisado aos interesses de sua classe dominante como o Brasil. Assim é que precisamos, lamentavelmente, já não há como negar dois fatos que ficaram nulamente óbvios. Primeiro, não é nas qualidades ou defeitos do povo que está a razão do nosso atraso, mas nas características de nossas classes dominantes, no seu setor dirigente, e inclusive no seu segmento intelectual. Segundo nossa velha classe, tem sido altamente capaz na formulação e na execução de projetos de sociedade que melhor corresponde aos seus interesses. Só que esse projeto, para ser implantado e mantido, precisa de um povo faminto, chucro e feio. Nunca se viu em outra parte ricos tão capacitados para gerar e desfrutar riquezas e para subjugar o povo faminto no trabalho, como os nossos senhores empresários, doutores e comandantes. Quase sempre cordiais uns para os outros, sempre duros e implacáveis para com subalternos, e insaciáveis na apropriação dos frutos do trabalho alheio. Eles tramam e retramam. Há séculos, a malha estreita dentro da qual cresce, deformado o povo brasileiro, deformado e constrangido e atrasado. E assim é. E sabemos agora, porque só assim a velha classe pode manter, sem sobressaltos, esse tipo de prosperidade de que ela desfruta. Uma prosperidade jamais generalizável aos que produzem com o seu trabalho, mas uma prosperidade sempre suficiente para reproduzir geração após geração a riqueza, a distribuição e a beleza de nossos ricos, suas mulheres e filhos. Por esta razão é que a segunda parte desta minha fala será o elogio da classe dominante brasileira. O que aspiramos objetivamente é retratá-la aqui em toda a sua alta competência. Mais do que competente, acho que ela é façanhuda, porque fez coisas tão admiráveis e únicas ao longo dos séculos que merecem não apenas nossa admiração, mas também o nosso espanto. A primeira evidência a ressaltar é que a nossa classe dominante conseguiu estruturar o Brasil como uma sociedade de economia extraordinariamente próspera. Por muito tempo se pensou que éramos e somos um país pobre, no passado e agora, pois não é verdade. Esta é uma falsa obviedade. Éramos e somos riquíssimos. A renda per capita dos escravos de Pernambuco, na Bahia e de Minas Gerais, eles duravam em média uns 5 anos no trabalho. Mas a renda per capita dos nossos escravos era então a mais alta do mundo. Nenhum trabalhador naqueles séculos na Europa ou na Ásia rendia em libras o que eram os dólares da época, como um escravo trabalhando no engenho de Recife, ou lavrando ouro em Minas Gerais, ou depois um escravo, ou mesmo um imigrante italiano trabalhando no Catedral de São Paulo. Aqueles empreendimentos foram um sucesso formidável, geraram além de um PIB prodigioso, uma renda per capita admirável.
Então, como agora para uso e gozo de nossa sábia classe dominante? A verdade verdadeira é que aqui no Brasil se inventou um modelo de economia altamente próspera, mas de prosperidade pura, quer dizer, livre de qualquer comprometimento sentimental. A verdade, repito, é que nós brasileiros invejamos e fundamos um sistema social perfeito para os que estão do lado de cima da vida. Se não vejamos o valor para a exportação brasileira, é muito longe aqui. Mas eu vou parar o texto, senão não vai ter tempo de outras pessoas lerem, tá bom? São 10 páginas, eu ainda estou na página 15.